Ei, você sabia que esse podcast foi gravado no Carnaval? Pois é, isso foi antes de começar a pandemia do coronavírus. Então, tudo que a gente falar aqui considera fora de época de coronavírus. Nesse momento, não dá pra gente fazer. Mas, depois que passar isso, vai dar pra voltar e, por enquanto, dá pra continuar tentando ter uma alimentação mais saudável, dá pra continuar fazendo alguma atividade física em casa, dá pra você escutar todos os nossos podcasts enquanto fica em casa, arruma alguma coisa, organiza seus guarda-roupas e siga as recomendações dos seus médicos e das autoridades de saúde. E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Rafaela Evangelista, praticante de yoga e meditação, designer, blogueirinha, uma grande amiga que faz meu amigo muito feliz. Seja muito bem-vinda, Rafa. Nem passado, nem futuro. Se concentre no agora. Opa, agora, nesse momento, temos também, novamente de novo, a Samantha Barros. Ela que é nutricionista, fisiologista do esporte, blogueirinha e praticante de meditação. Seja muito bem-vinda, Samantha. A verdade não está lá fora, ela está dentro de você. Traz o bisturi aí. E novamente, de novo, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, endocrinologista e entusiasta da prevenção de doenças através da meditação. Doutora Fernanda Castro, seja muito bem-vinda. Inspira, expira, não pira. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, no programa de hoje vai rolar aquele papo zen, aquele papo tranquilo, aquele papo sem faltar respeito à la Buda. Vamos conversar sobre meditação, vamos conversar sobre yoga, os seus benefícios, as suas dificuldades, os percalços que as pessoas têm ao tentar executar essa prática e vamos ainda desmistificar algumas coisas que andam na mídia, que é só acordar 5 horas da manhã e meditar 5 minutinhos ali, que a sua vida vai mudar. Você vai ser mais saudável, você vai emagrecer, você vai ser mais ativo, você vai fazer tudo. Se fosse assim, padeiro tava bem da vida, né? Primeiro ponto, benefícios da saúde. Quem que quer começar a tentar mostrar quais seriam os benefícios que a yoga, a meditação traz para a saúde? Porque yoga, por incrível que pareça, e muitas pessoas acham que é só uma espécie de alongamento. Fazer as posições de yoga é extremamente difícil, né? É complicado, é bem difícil. Não é fácil não, a gente sua camisa fazendo yoga. As pessoas olham e acham que é só fazer um alongamento, que é super fácil, mas tem que ter foco, senão a gente não consegue fazer os asanas, né, que são as posturas. Eu tava conversando com uma amiga minha que faz yoga. É yoga ou yoga? Yoga, até onde eu sei, é o cara lá dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem o Sei, o Shun, não, Yoda é o do... Yoda é do Star Wars. Eu não sei. É yoga. É seu, você chama do que quiser, né? Tá. Aí uma amiga minha que faz yoga, ela tava falando que a meditação faz parte da yoga. O yoga é muito mais do que meditação. Que, por exemplo, a meditação você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer sozinha, você pode fazer, deitada, sentada, na posição que você preferir. E que o yoga seria uma meditação, só que com posturas, com uma filosofia por trás, com uma significância muito maior, muito mais ampla. Até reforçando isso, estava pesquisando, a yoga é a busca da estabilidade interna, externa e mental. A meditação é a busca pela estabilidade mental, ou seja, a meditação seria 1/3 da yoga. Realmente, a yoga, o que ela faz? Ela te ajuda a entrar no estado meditativo. Porque a meditação, tem gente que tem muita dificuldade em estabilizar a mente. Com os asanas, com as posturas, você cria um hábito de respirar mais fácil. Porque se você não respirar, não controlar a sua respiração, você não consegue se alongar, você não consegue chegar na postura, você não consegue ter equilíbrio.
porque tem muitas posturas de equilíbrio. Então, eu acredito que, assim, a yoga realmente melhora, ajuda na meditação. Só pra deixar claro pro ouvinte também, nenhum de nós 4 somos formados em yoga e o propósito desse episódio é exatamente esse. A gente poderia ter convidado alguém que é professor de yoga, instrutor de meditação, ou não sei qual é a denominação correta, mas ele traria uma visão talvez mais aprofundada, e não é o propósito nesse momento. O objetivo de agora é mostrar como que nós, meros mortais, pessoas do dia a dia que não vivem para a yoga, para a meditação, conhecem yoga, têm esse relacionamento com a yoga. Consegue inserir no seu dia a dia, na sua rotina, né, normal ali, alguns momentos de meditação, alguns momentos para a prática de yoga. Pra mim foi assim, a gente tá comentando dos benefícios, né? Foi muito bom. Porque eu vinha numa pegada de trabalho muito intensa, muito forte. E isso, assim, atrapalhou a minha saúde. Assim, eu tive psoríase, eu tive intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, desidrose, meu cabelo caía, ruim a unha. Ah, gente, sei lá, se eu começar a contar todas as quiziras que eu tinha aqui, sei lá, eu travava, ficava igual o Chaves, acho que esse é ataque do pânico. Dá aquele piripaque, sei lá, esse é ataque do pânico. Eu parava no hospital por causa daquilo. E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a buscar métodos, mas nada, tipo, melhorava a minha vida. A pessoa, vivo hoje, vivo agora, que não sei o que, nananã. Assim, a pessoa quando fala pra você, parece que é fácil fazer, mas assim, pra gente é muito difícil. E foi então que, assim, uma cliente minha uma vez me chegou falando, eu sou terapeuta holística e tal. Eu falei assim, acho que eu já tentei as tradicionais todas, acho que vamos pro holístico, né? Do jeito que tá, Do jeito tá que ruim, né? Tá ruim. Aí, beleza, comecei a fazer terapia com ela, foi melhorando. E lá nesse espaço dela, uma professora de yoga começou a dar aula. Eu falei assim, todo mundo fala que esse negócio tá na modinha, né? Fazer yoga, vamos fazer. Cara, meu psiquiatra já fala, Rafa, então vamos diminuir seu remédio, você já tá melhorando. Minha psoríase sumiu. Assim, eu já tô muito mais calma, não fico torta mais, igual o Chaves, sabe? Meu cabelo, a moça que trabalha em casa já falou que tem mais pelo de cachorro em casa do que cabelo meu. Então, sinto que já melhorou bastante. E é isso, assim. E tem quanto tempo que você faz? Tem uns 3 meses e já melhorou bastante. Caramba. A yoga traz calma pra nossa vida. E assim, a gente tá num contexto de vida tão agitado. Trouxe um equilíbrio, sabe? Pra minha vida. O que eu não tinha. É bom que você tenha esse autoconhecimento que a gente abordou em episódios anteriores, né? Que você consegue se ver como você estava e como você está. Porque muita gente não consegue, né? Assim, eu não tô, assim, 100%. Ainda não cheguei ao estado Buda, não. Mas né? quem está 100%? Mas, assim, já considero que a yoga e a meditação já melhorou minha saúde, assim, muita coisa. Eu fico vendo, assim, amigas minhas que fazem e que realmente tiveram um bom controle de síndrome do pânico, ansiedade em si mesmo, né? Assim, consegue até ficar sem medicamento mesmo, né? Assim, ou mesmo quem não chegou a tomar a medicação, mas às vezes já percebe que tem uma ansiedade ou que essa vida corrida tá fazendo mal pra saúde, parar ali um tempinho pra fazer uma atividade física de, assim, leve, né? Não é intensa, não é moderada, mas é uma atividade física leve, que vai te ajudar a melhorar o equilíbrio, que vai te ajudar a lembrar de respirar da forma correta. A lembrar de te respirar, porque a gente nem lembra de respirar. Tá todo mundo respirando aqui. Quantas vezes você parou no dia pra lembrar, pra perceber que você respira? Nesse exato momento. Ninguém lembra. Só porque a gente fala. Exatamente. Mas assim, tem pouco tempo que eu escutei um podcast, assim, que a pessoa só comentava sobre meditação. Acho que foi um podcast rapidinho, assim. A pessoa só falava o que era meditação, que você pode conseguir meditar só de respirar um pouco mais profundo, de prestar atenção no seu corpo, prestar atenção na sua respiração, e que isso já poderia ser uma forma de meditar, de relaxar, de conseguir esvaziar a cabeça daqueles problemas ou daqueles afazeres que você tem
assim, pra conseguir meio que reiniciar o sistema ali, né? Pra você conseguir render mais e tal. Aí eu fico até brincando, assim, nesse dia que eu escutei, eu até fiz, prestei atenção e tal. Depois eu esqueci de fazer, né? Lógico. Mas toda vez que eu tô atendendo numa outra cidade, assim, fora do meu consultório, e que aí às vezes o computador tá mais lento, a internet não entra, aí eu fico assim, não, é hora de meditar. No lugar de eu socar o computador, eu vou respirar fundo, tentar respirar umas 10 vezes, se não funcionar, eu levanto pra reclamar, né? Aí sempre funciona e tal, aí funcionou, eu mexo um pouquinho, depois eu volto a respirar pra esperar. Então, assim, eu tenho usado, tipo, no lugar de eu me estressar, eu tento me relaxar fazendo essas respirações e prestando atenção naquilo ali pra conseguir evitar causar problemas pra mim mesma, né? Eu acho que isso é um ótimo autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você já tá percebendo que, me estressar diante de uma situação que você não tem controle. Você não tem controle da internet, você não tem controle do computador. E a partir do momento que você consegue identificar e falar, não adianta eu ficar estressado, só vai me gerar energias negativas diante disso. Ou então, aí acontece algo, aí você pode acabar descontando no seu namorado, descontando em alguém. Na secretária. Exato. Que não tem nada a ver, Que não né? tem nada a ver, que só porque aconteceu aquilo, né? Então, vai criando essas energias, assim. E eu acho que a meditação faz com que você realmente traz um pouco mais desse autoconhecimento. Essa percepção mesmo, sabe? De estar vivenciando as coisas, de não estar atropelando tudo. Porque a nossa vida é assim. Hoje em dia é um estresse de todo mundo. É muito difícil não ter uma pessoa que chega e que fala, tô tranquila, não tenho ansiedade. Gente, ansiedade é o mal do século. Né? Todo mundo chega realmente com problema, com acúmulos. E aí a gente não para entender o hoje, o agora, vive na ansiedade do que vai vir no futuro, o que passou. Aí por isso que vai gerando também essa quantidade de doenças, de síndromes, intestino e enfim, né, com várias outras doenças. Eu acho que a meditação também tem uma coisa, que foi até de episódios anteriores que a gente conversou, que pessoas acham que vão meditar uma semana e ok, e não é assim. Tem que ter paciência, é um processo, é treino, tem que treinar todos os dias, igual a gente treina musculação, igual a gente treina uma rotina alimentar melhor, né, de ter um hábito saudável melhor, a meditação também é um treino. Então no início talvez vai dar sono, vai, né, Você vai dar dormir? Assim, vai assim, exatamente. Claro que existem várias técnicas, algumas até incentivam pra não fechar o olho total, justamente por isso, mas eu acho que a partir do momento que a gente quer tudo pra ontem, é porque realmente a ansiedade tá demais, tá tudo demais. Cabe a gente cada vez mais respirar, perceber que é um processo, né, que isso vai acontecer, igual você falou, 3 meses. Poxa, tem 3 meses que tá fazendo, tá começando a melhorar, e a tendência é o quê? Exatamente, a gente quer virar Buda, não sofrer, né, não Quero ter... continuar, não quero a gente parar quer nunca continuar, mais. e aí... Eu gostei da sensação boa que tá me trazendo, então eu não vou parar. A Rafa tá há 3 meses. Você tem Olha, quanto tempo? Eu tive oscilações. Então, assim, que eu tô nesse centro budista que eu frequento agora já deve ter uns 3, 4 meses. Mas antes eu fazia mais outra técnica, que era o Ho'oponopono. Aí era mais via YouTube mesmo. Eu aprendi, uma outra terapeuta tinha me falado sobre, aí eu comecei a ler, comecei a ouvir vídeos no YouTube e sozinha mesmo. E aí eu comecei, assim, melhorar absurdamente. E por que você começou a meditar? Porque eu tava numa época que eu tinha muito sofrimento. Então, junto com a terapia, eu comecei a ver outros métodos. Então, eu tinha questionamentos sobre minha fé, em Deus, por exemplo. Questionamentos de ansiedade excessiva. Então, de ficar pensando muito no futuro, de realmente me atrapalhar no nível de não conseguir realmente ser produtiva, de não conseguir estudar. Então, assim, aí eu falei, não, eu preciso de arrumar meios, né? E eu sempre fiz terapia, sempre sou, assim, apaixonada por terapia. Já rodei por umas 4, 5 terapias. Bom saber. Pô, vamos gravar mais um episódio aqui. Cadê a Thaís? Thaís, você tá chegando? Entra aqui no meu lugar. Mudou, não vai ser pequenos hábitos. Você já tá convidado pro próximo, é terapia o próximo. Eu amo. E aí, assim, sempre em busca de autoconhecimento, de realmente melhorar, né? De ver o que tá ruim. A gente sempre tem problema, a gente sempre tem que investigar o que eu faço pra ser uma pessoa melhor, no geral. E até isso também, porque a gente tem um outro lado que a gente quer ser perfeccionista demais, quer ser perfeito em tudo, e também a gente tem que lidar com essa imperfeição e tá tudo ok, né? Essa cobrança, essa autocobrança excessiva. Então, eu fui mais por esse lado. E na época tinha dúvidas também até em relação à profissão, tanto que eu mudei, né? E virei nutricionista. E foi, assim, mais em busca disso. E aí, com isso, veio a sugestão de uma dessas terapeutas, a meditação. E eu comecei a exercer, comecei a me sentir bem, comecei a acordar melhor, mais disposta. Eu sempre faço antes de dormir. E uma vez na semana eu vou nesse centro budista atualmente. Mas antigamente eu fazia essa outra meditação, o Ho'oponopono. Era sempre mais antes de dormir, fazia tipo 15 minutos assim. E realmente fui
fazendo. No início era meio que uma obrigação. Era um remédio. Exato. Tipo isso, não tinha vontade. Mas aí depois, quando você começa a ver os benefícios, realmente Entra no o seu cenário cotidiano, muda todo. cotidiano, né? Vai entrando no Isso, seu hábito diário. Exatamente. Vira um hábito. Vira um hábito. Vai virar uma rotina e depois vai virar um hábito. Você já Com vai certeza. fazer sem pensar mesmo. E vai sentir falta, Com imagino certeza. eu. E assim, você pode utilizar a meditação no lugar de tomar uma medicação pra dormir, né? Assim, às vezes pra te auxiliar de não ter que aumentar remédio pra ansiedade. Tem gente que fala varredura corporal, tem gente que fala escaneamento. Que é, pense no dedão do pé. Aí vai subindo, pensa na sola do seu pé, pensa na perna, no quadril. Enfim, você vai subindo, Você vai relaxando cada parte. Cara, na hora que chegar em cima, você já tá prontinho pra dormir, cara. É incrível, melhor que muito Rivotril aí. Acho que eu já fiz isso algumas vezes, assim, eu normalmente não tenho dificuldade pra dormir, mas às vezes que eu já tive dificuldade pra dormir, foi só fazer isso, que antes de chegar na cabeça eu já tinha dormido. É incrível. Eu lembro de um CD antigo, olha só como é que... Confissões, né? Como provavelmente a minha mãe não vai escutar o podcast, Lá, velho. ela tinha um CD do Brian's Heart, sei lá. Era um azulzinho e tinha um mar bonitinho. E minha mãe, pau da vida comigo, com a minha irmã, na adolescência. E um belo dia eu reparei que sempre que ela escutava aquele CD, que era de meditação, alguma coisa assim, ela apagava. Ela desligava e ficava lá o tempo do CD inteiro e acordava quando acabava. Aí eu já tava pau da vida com a mãe, falei assim, botei no repete aquele CD ali do automático. Isso era o quê? Sei lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Falei assim, vai descansar. Voltei, tipo, 6 horas da noite, 7 horas da noite. Tava lá minha mãe deitadona no sofá de casa e o CD no repete. Caraca, tipo, eu desliguei, mãe, tá tudo bem? Você comeu? Que horas são? Não, acordou toda sonolenta e ficou. Tipo, de 9 da manhã até... Tem gente igual a meditação transcendental, né? Que é você ficar focado no mantra e aquilo, foca naquilo, vai meditando. Te relaxa de tal forma, né? Eu nem sei se ela conseguia prestar atenção no cara, não, porque eu acho que se bobear, ela dava umas roncadas lá. Tipo, acho que ela dormia mesmo, mas alguma coisa, alguma frequência ali deixava ela mais calma. transe. E é muito legal como que você lida com os seus sentimentos. Então, assim, é muito pra você realmente repensar em como que você faz. Vou te dar um exemplo que ele sempre fala lá na aula. Vamos supor que aconteceu aqui agora, se eu vou sair aqui na rua, vou ser assaltada. Certo. E aí, geralmente, o que você tende a fazer? Ficar muito estressado, muito nervoso, porque me roubou, porque, nossa, veio alguém aqui, enfim, ficar revoltado, muito mal, muito triste. A questão que ele sempre fala pra gente repensar é o seguinte, não é ser passivo diante da situação, mas entender que, por exemplo, a pessoa que veio aqui e que te roubou, provavelmente com um sofrimento imenso, que não faz nem ela enxergar as atitudes que ela tem. Então, com isso, o que ela faz? Ela rouba, ela mata. E aí, por exemplo, adiantaria eu revidar, eu pegar e fazer algo, porque a gente age, toda vez que a gente tá com a raiva na nossa cabeça, com ódio na nossa cabeça, a gente age sem controle. Quando você tá com muita raiva, você tem controle da situação? Você tem controle do que você fala, às vezes? Na maioria das vezes, não. Não é. A gente não tem esse controle sobre os nossos sentimentos. Então, ele fala exatamente isso, que a partir do momento que você tem o controle sobre os seus sentimentos, de, por exemplo, aconteceu isso, tá bom, não vou deixar de ir na polícia, não vou deixar de fazer um BO, não vou deixar de... Não, mas o seu sentimento, o que você guarda pra você, faz toda a diferença diante da situação, diante dos outros, por exemplo. Vocês estão numa briga de relacionamento e aí, de repente, você vai e fala uma coisa que você não queria ter falado às vezes, né? E você vai e machuca o outro ainda. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue aliviar, tirar esse sentimento, tirar esse sofrimento, a gente, com a cabeça, né, em mente de paz, com os efeitos, por exemplo, da meditação, a gente tem mais controle dos nossos sentimentos, dos nossos atos. Então, às vezes, você vai, tá bom, brigou com você, ok, você não precisa, às vezes, ser passivo, mas você vai ter mais controle diante do que você tá fazendo ou deixando de fazer. Teu autoconhecimento de onde vem aquele sentimento. Exato. Tipo, o porquê que aquela fala ou aquela ação me deixou com esse sentimento, me deixou com essa raiva. Por que que quando alguém me chama de careca, que eu fico bravo? Não, eu não fico. Mas por que que quando alguém me chama eu fico bravo? Ou por que quando alguém me chama de gordinho eu fico bravo? O que starta esse sentimento ruim? É porque eu malhei pra caramba, eu me esforço e tal e ainda não cheguei no meu objetivo. Opa,
Por que você não chegou no seu objetivo? O que estrutura esse sentimento? O que origina esse sentimento? Exato. E aí, por exemplo, quando vem alguém e fala assim alguma coisa com você, te critica ou te afeta de uma forma muito negativa. E aí, geralmente, a sua primeira reação é o quê? Nossa, que péssimo. Por que fulano falou aquilo comigo? E você não entende. Uma reação de defesa, talvez, né? Exato, de defesa, de imediato. E você vai falar assim, e você vai e rebate, às vezes, sem pensar o que você tá fazendo. Só que quando você começa a entrar nessa situação, você já vê que, às vezes, o sofrimento é dela, não é seu. Você não tem nada a ver com isso. Às vezes, ela queria o que tá acontecendo com você. Ou então, ela que tá passando por algum outro momento e a forma como que ela tem de revidar é sendo grossa, sendo, né, às vezes, estúpida até, né? Aí, quando você tem esse autoconhecimento, esse controle dos seus sentimentos, não é pra você ser passivo, não é pra você falar, que lindo que ela fez isso. Ah, beleza, jamais. tomei um soco. Não, jamais. É só pra realmente entender e talvez, tá bom, sair de... Porque algumas vezes realmente não vale a pena. Acho que a gente criar mais ambientes de raiva, ambientes de ódio, ambientes, né, assim, de negatividade. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu até brinco assim, não, vamos fazer uma oração pra aquela pessoa, que ela não tá bem. É tipo isso. E Exato. segue a vida. Porque Cansaço não vai emocional. compensar, né? E às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, interpreta de uma outra forma, ou veste a carapuça de uma forma que você nem tava jogando, né? Porque às vezes a carapuça não é nem do tamanho da pessoa. Ela só tipo, não, peraí, eu sou G, mas essa carapuça é P que vai entrar em mim só pra eu poder revidar. Como assim? Doído, né? E aí, nesse Fica. momento, você pode fazer uma meditação, né, Rafa? Pra não revidar na pessoa. Não, você pode só respirar fundo, né? Contar até 10, aquele contar até 10 da mãe, acho que antigamente era uma forma de meditação, né? Acho que era uma forma de oxigenar o cérebro. Alguém uma vez falou isso, que quando algum vendedor ou algum cliente te fala não ou te dá uma resposta grossa e você tem esse instinto de defesa, você precisa de 10 segundos pra poder desativar a raiva ou o instinto de defesa. Tipo, você é feio. Aí você precisaria de 10 segundos pra... Peraí, calma. Ah, beleza, agora é o meu cérebro racional que tá falando de novo, não é o cérebro reptiliano, eu acho que ele fala. Não é o do reflexo, né? É o racional. Exato. Então, mais um motivo aí pra Gente fazer meditação. fazer a meditação. Né? Eu falo, assim, minha experiência com a meditação. Hoje em dia, eu fico impressionado. Claro que eu acho que não é só a meditação, eu também faço terapia. Então, assim, tem um autoconhecimento, acho que tem cada vez mais a gente vê uma evolução. Mas eu acho que a forma como eu me irrito é muito menor. A minha paciência parece que aumentou realmente absurdo, assim, de pensar que alguém, qualquer coisa tava me irritando, qualquer coisa, assim, pequena às vezes. Então, hoje em dia, eu já paro, já penso, já analiso, sabe? Aquela coisa de que outro dia eu até vi uma frase, eu achei muito engraçado. Acho muito chique quem para pra pensar antes de responder. Eu acho que eu virei essa pessoa. Eu acho que eu paro pra pensar, não vou de... Se alguém me mandou uma mensagem muito... Eu vou pensar antes de responder, deixa minha cabeça esfriar um pouquinho, sabe? Eu acho que ficou muito mais claro isso pra mim, de que isso é um benefício enorme, assim, da meditação. Você falou esse negócio de pensar antes de responder. A gente mora numa cidade pequena e tal, e a cultura é muito diferente de Juiz de Fora. E em várias situações, principalmente quando a gente mudou pra lá, eu ficava irritado, eu ficava revoltado. Lá tem uma expressão que eles utilizam muito. Não dá, não tem jeito, não tem como. Não existe. Não existe. Ai, gente, não, vamos cortar esse nãozinho aí da frente. Pois é, e eram certas coisas que eu falei assim, como não existe? Tá aqui, ó. Alguém já fez... Ah, não, mas isso daí não tem como fazer, não. Tipo, mas tá feito de algum lugar. Mas isso me incomodava de uma forma tão... Tipo, vou enfiar isso na cabeça da pessoa. A pessoa como não tem assim? nem proatividade de querer saber. De fazer diferente, não né? sei fazer, mas ok, vou procurar, sabe? Você me dá um tempo que eu vou pesquisar como é que faz. A pessoa... Né? Não tinha. A pessoa não conhecia e falava que não existia. Medo do novo, né? Com o tempo foi passando, e os questionamentos da minha irmã, e altos questionamentos meus também, né? Hoje, a pessoa fala, não dá. Tipo, eu já viro assim... Mas parece que é uma vontade também, né? Mas só que eu já comecei a fazer a autoanálise comigo. De eu falar assim, poxa, se fosse um tempo atrás, eu ficaria com raiva. Agora já, tipo... tá bom. Deixa, não vou ficar beleza. explicando, não. Vou comprar uma coisa, a outra e tal, e vou fazer. E se associar com pessoas que queiram fazer o mesmo, né? Porque é isso. Eu acho que o tempo todo vão ter pessoas que têm resistência, que têm medo do novo, que não querem fazer algo diferente. E a partir do momento que você consegue lidar com essas pessoas, né, de forma
positiva, por exemplo. Tá bom, não quer fazer, ok, tá. Então vamos encontrar pessoas que pensem, queiram. exato, que pensem da mesma forma, acho que nesse sentido, né? E evoluir em tudo, né? Seja na alimentação, seja na atividade física, seja na saúde. Poxa, vamos achar pessoas que respirem o mesmo ar, né? Que tenham o mesmo objetivo, que a gente consiga se desenvolver. Tá, voltando a falar da yoga, eu olhei aqui uns artigos sobre yoga e meditação, né, assim, da parte científica mesmo. E tem vários estudos, assim, observacionais, né, de relato, estudos chamados empíricos, né, assim, mas que mostram várias vantagens na saúde das pessoas que realizam yoga e também as pessoas que realizam a meditação mesmo, sem as posições da yoga. E tem benefícios não só na parte de ansiedade, estresse, né, que a gente falou, mas também na parte respiratória. Então tem gente que consegue ter um melhor controle de uma asma, por exemplo, ou de problemas de restrição à respiração, né? Então as pessoas que não conseguem encher o pulmão tão bem, a partir do momento que aprendem a respirar de uma outra forma, que treinam essa respiração profunda, conseguem melhorar dessas alterações pulmonares e até controle de hipertensão, redução de produção de substâncias que geram estresse e inflamação no corpo. Então, assim, tem muitos benefícios para a saúde. E se a gente for pensar, a meditação é uma terapia gratuita, né? Assim, se você aprender a meditar, né? Você não precisa de dinheiro para conseguir relaxar, você não precisa de um professor para poder conseguir fazer uma meditação. Talvez no início vá precisar, mas... A Samantha falou que ela começou no início pelo eu comecei YouTube. sozinha. então assim, né? Guiada. A maioria Olha começa só. sozinho, existe guiado. meditação guiada. Tem vários aplicativos no celular, também nacionais. E YouTube, gente. YouTube você coloca lá meditação guiada, parece uma lista de... E gratuito, né? Gigante. Assim, tá, tudo bem, nem todo mundo tem internet. Mas se você vai num local que tem internet e assiste um vídeo desse, você pode fazer em casa, faz umas anotações, se for o caso, né? E leva lá e consegue meditar de uma forma gratuita. O SUS também tem, esse artigo que eu achei foi um artigo incentivando as práticas complementares do SUS. Então, realmente tem alguns locais que tem aula de ginástica, de alongamento, mas tem locais que tem aula de yoga também. Então, às vezes dá pra você buscar algum local que tenha pelo SUS uma aula de yoga pra você poder ampliar aí esse benefício para sua saúde. Até porque a yoga também, não só a yoga como a meditação, ela reduz dores também. Às vezes a pessoa tá sofrendo com alguma dor, como se diz, aquela dor que fica. Então, essa questão de dor, eu acho que entra bem no que a Samantha estava falando de somatização, que às vezes a pessoa, assim, o corpo se Tensiona. mostra de uma forma Talvez... o que a pessoa tá sentindo. Porque às vezes a gente fica tensa, vai tensionando os músculos e com a meditação a gente vai relaxando, a gente vai tirando aquela tensão aos poucos. Sim, e a gente tem, assim, várias formas que o corpo se manifesta. A maioria das pessoas tem algum sintoma ou alguma doença que se expressa quando ela tá angustiada, ou quando ela tá estressada, ou quando ela tá preocupada, ansiosa. E aí, ela não quer ter aquilo, né? Assim, ela não consegue se expressar da melhor forma, só que o corpo demonstra. Com certeza, igual o meu caso, o meu corpo demonstrou totalmente. Aí tem gente que tem os problemas de pele, tem gente que tem os problemas intestinais, outros vão contraindo os músculos, né? Tipo, vão ficando tensa a ponto de contrair a musculatura e aí gerando mais dores e aquelas dores só irem piorando e aí precisa de alguma coisa pra relaxar, porque só uma medicação de dor não vai resolver, né? Então, precisa tratar tanto a causa, né? Por que a pessoa tá ficando tensa, quanto às vezes de alguma forma de relaxar a musculatura. Pode ser uma massagem, pode ser um alongamento, mas pode ser um yoga, pode ser uma meditação, pode ser uma medicação, né? Mas quanto mais natural, melhor. A meditação, inclusive, a gente aprende. Quando a gente tá fazendo yoga, às vezes a gente tensiona muito, a gente quer alongar, quer reforçar, o que não é correto, mas a gente quer fazer a postura bonitinha, né? Igual a gente vê as pessoas na internet fazendo, a gente quer chegar naquela perfeição, e às vezes a gente força muito, então dói. E aí, com a meditação, com a respiração, a gente consegue levar
a respiração até esse ponto de dor. Então, para as pessoas que têm essa dor muscular de tensão, ela meditando, aprendendo a meditar, tendo esse ponto de calma, ela vai conseguir esse foco, vai conseguir distensionar essa parte do corpo que tá doendo. E assim, uma forma legal que uma vez, acho que foi até um professor meu, psiquiatra, que deu esse exemplo, porque muitos pacientes falam assim, não, você tá falando que eu tô inventando isso, né? Ou você tá falando que eu não tô sentindo isso. Não, a gente sabe que a pessoa tá realmente sentindo aquilo, ou tá tendo aqueles sintomas, ou tá expressando aquela doença, que ela não quer sentir aquilo, mas é uma forma que o corpo dela arrumou pra poder demonstrar que tem alguma coisa no emocional que não tá bem. E a melhor forma de mostrar isso é uma diarreia. A pessoa fica nervosa pra fazer uma prova e aí dá uma diarreia. Não tem como a pessoa forçar uma diarreia, gerar uma diarreia, né? A não ser que seja através de algum alimento que você sabe que vai te dar diarreia, né? Mas tipo, a pessoa não tá causando aquilo. É o corpo dela que liberou alguma substância ali que fez o intestino funcionar naquela hora. Então, assim, da mesma forma, são alguns problemas de saúde. Boa parte dos componentes de uma fibromialgia, doença do síndrome do intestino irritável, uma gastrite, uma dor de cabeça, enxaqueca. Assim, vários tipos, né, de doenças ou sintomas, coceira, dermatite. Né? Então, assim, várias vezes doenças ou sintomas ou sinais se manifestam com uma causa emocional. E assim, já que a gente tá falando de terapias complementares, não convencionais e tal, que acaba entrando a yoga e a meditação também dentro dessa, é legal a gente lembrar das outras práticas complementares também. Teve uma vez que eu fiz um curso de antroposofia e que eu acompanhava um ambulatório de dermatologia. Então chegava muita gente lá com lesões de pele, que se você só tratasse ali com a pomadinha de corticoide, ia melhorar enquanto estivesse passando a pomadinha de corticoide. Só que o que a médica da antroposofia mais experiente falava é que você só ia colocar pra dentro, você não ia tratar. E aí, se você conversasse com a pessoa, buscasse a fundo quando que começou, o que aconteceu quando começou aquele problema, ou um pouco antes, você ia achar alguma alteração emocional, alguma perda ou algum problema importante, alguma coisa que a pessoa tinha passado, alguma situação que a pessoa tinha passado naquela época e que em seguida desencadeou o problema de pele. E aí, se você tratasse a ansiedade ou conversasse com ela como resolver aquilo, a pessoa ia fazer um acompanhamento com um psicólogo, ou você tratasse uma depressão, alguma coisa assim da parte psíquica mesmo, você resolvia o problema de pele, né? Então você conseguia tratar o problema de pele. É o meu caso, psoríase, gente, autoimune, totalmente emocional. É autoimune, você tem que ter o anticorpo ali, só que se você não tiver a parte emocional, ela acaba não aparecendo. Então assim, a gente tem muitas doenças que são autoimunes e que aparecem independente de emocional, mas a psoríase, retocolite ulcerativa, candidíase, herpes, sim, exato, né? Sim, então assim, são doenças que você tem uma tendência genética, né, uma tendência imunológica ali de ter aquela doença, mas se você não tiver aquele fator emocional, ela não se manifesta. Quando você tem aquele estresse emocional, né, ou um estresse de trabalho e tal, que a imunidade dá uma bagunçada ali, ela aparece. A própria calvície, né? A queda de cabelo, queda de né? cabelo. Assim, muita gente aparece lá no consultório falando assim, meu cabelo tá caindo muito, minha unha tá fraca, eu tô ganhando peso, acho que eu tô com hipotireoidismo, né? Porque, tipo, o hipotireoidismo é um problema de saúde que tem sintomas que a gente chama de inespecífico, né? Aí você vai, faz o exame de sangue e tal, tudo normal. Aí você vai ver, né, assim, a maior causa de queda de cabelo, pelo menos que chega lá no consultório, é estresse. Estresse, ansiedade, muito mais do que deficiência vitamínica, muito mais do que má alimentação, muito mais do que medicamento, do que hipotireoidismo, é estresse, ansiedade. Então, assim, o corpo se manifesta de várias formas, né? E com o controle do seu psicológico, do seu emocional, principalmente o autocontrole,
você vai conseguir melhorar e evitar problemas de saúde, evitar descompensações, né, de algumas doenças que já existem, evitar alterações do seu sistema imunológico e ajudar a regular os seus hormônios de bem-estar também, né? Igual você falou, eu gostei da sensação que eu tive. A gente falando de recompensa aquela hora. Sim, com né? certeza. Então, às vezes a pessoa pode conseguir a mesma sensação boa, a mesma recompensa no cérebro ali que ela tinha, às vezes de comer algum doce, ela vai ter uma recompensa cerebral ali fazendo uma meditação. Então, assim, acho que vale a pena tentar, né? E procurar ajuda quando não estiver conseguindo sozinho. Parte mais importante, né? Procurar ajuda e assumir que precisa de ajuda. E como que é a meditação? Eu tenho que ficar naquela posição tradicional, assentadinho, tenho que ficar fazendo tem um local certo pra fazer, não tem, demora muito. Tem uma galera que fala, eu tenho pouco tempo pra fazer, eu tenho pouco tempo, eu não tenho tempo pra nada. Cara, não precisa ficar sentadinho com a perninha cruzada. Eu acho que tem que sentar numa forma confortável e que você não vai dormir. Por exemplo, deitado à noite. Não tem jeito. Vamos Você vai dormir, né? Claro. Então, sentado numa cadeira, postura sempre reta, né? A coluna reta. Você pode, sim, sentar de perna cruzada. Você pode sentar numa cadeira, enfim. Aí deitado, talvez durante a manhã. Você pode escolher uma postura confortável. Porque tem gente que medita 5 minutos, mas tem gente que medita 1, 2, 3 horas. Então, tem gente que faz retiros de meditação, fica 12 horas meditando. Mas, se você não tem tempo, a meditação hoje em dia é de atenção plena, né? Que é um mindfulness, que você pode se concentrar na atividade que você tá fazendo. Tô lavando louça. Cara, preste atenção na água caindo da torneira, o sabão na sua mão, você esfregando a louça, sabe? Faz aquilo com calma, com atenção. Já é uma forma de você estar focando essa atenção. Ler um livro é uma forma de meditar, porque você não vai conseguir concentrar em outra coisa, a não ser no livro. Se você não concentrar, você não vai entender nada que você tá lendo, né? Então, são coisas do nosso dia a dia. A gente acha que meditar é só ficar parado, sentado, fazendo sem pensar em nada. Não é, sabe? Ou então que sempre tem a ver com Deus, com espiritualidade, não, né? Assim, gente. pode ter a ver, mas Ou pode não. não ter. Sim, a gente pode tirar um momento do nosso dia, sabe? 1 minuto que for Respirar. pra respirar, encher nossos pulmões, sabe? Pensar que a gente respira, eu acho que é isso a meditação. É você pôr foco no seu dia. Porque às vezes a gente tá um turbilhão de coisas. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que pegar meu filho na escola. E você? O que você tá fazendo por você? Sabe? Então, 1 minuto de paz, 1 minuto de silêncio já vai te trazer uma harmonia, já vai te trazer um pouco de gratidão no seu dia, já vai te fazer bem. E tem essa questão do mindfulness relacionado à própria alimentação, né? Sim. Você prestar atenção naquele momento, no que você tá comendo, no que você tá cozinhando. Sim, até como a gente conversou, né? De ver, de perceber o que você tá comendo. Respirar ao comer. A gente não respira quando a gente vai mastigar, já percebeu? Quando você tá com muita fome. Verdade. Então, é parar, mastigar, perceber. Ter uma, refeição à mesa, que eu acho que isso muda muito. Todo mundo, às vezes, tem essa correria do dia a dia, de 1 hora de almoço. Meu Deus, tem que almoçar pra voltar a trabalhar. Então, assim, se você tem um tempo pra poder comer devagar, pensar, ver o alimento que você tá comendo, saborear. Como a gente fala, é tudo treino. A gente, desde criança, a gente teve uma educação. Não quer dizer que a gente tem que manter da mesma forma pro resto da vida. E não quer dizer que essa educação é correta. Exato. Por mais que nossos pais... Não, aquilo ali que é o correto. Sim, a gente cresce, e a gente tem a muda o gratidão mundo. exatamente por eles, mas assim, a questão é que a gente estuda, a gente vivencia várias coisas novas, por que não fazer diferente, né? Então, assim, eu acho que tanto na questão da meditação, tanto da questão da yoga, tanto da questão da alimentação, tudo isso eu acho que só vem como benefício mesmo pra gente. Então, como a gente teve uma alimentação desde mais novo, às vezes, não, tem que comer tudo, não, tem que... Não, vamos ouvir o nosso corpo nesse sentido de fome, de saciedade, por que comer tudo, né? Então, às vezes, muitos adultos hoje acabaram tendo algo a mais porque não perderam total essa noção de fome e saciedade, porque quando eram mais novos, tinha que comer tudo, porque a mãe mandava comer tudo. Então, assim, olha como que muda todo o cenário, como que hoje em dia é tão importante a gente parar,
porque tá tudo acelerado, né? Então, assim, é parar, comer com calma, tentar, assim, realmente buscar isso de antigamente, né? Assim, acho que é voltar um pouco, porque num certo momento acho que muita coisa se perdeu. Então, as mulheres trabalham, né, dentro de casa, o pai, tanto a mulher quanto o homem, e aí, assim, acaba que todo mundo, uma correria, o filho vai pra escola, e aí a vida vai correndo, e aí quando a gente vê, tem um cenário realmente total, assim, de estresse, de ansiedade, de falta de... Seguir um caminho do meio. Eu acho que é sem muito exagero, sem falta também. É o caminho do meio, né? Porque hoje a gente vive num mundo de McDonald's, não sei o quê, nananã. O pessoal comendo muito. E, contrapartida, as pessoas também, jejum intermitente, não quero comer. Dietas da modinha. Dietas da modinha. Eu acho que o resumo disso é o caminho do meio. É você ser nem 8, nem 80. É comer normal, é fazer sua atividade física, é fazer, acho que, talvez sua meditação pra você ter um momento de calma. Nessa correria do dia a dia, as pessoas andam tão rápido, né? Elas correm tanto que esperam que o resultado venha na mesma velocidade. Exato. Né? Tipo, você eu quero engordou em comer 50 rápido. anos e aí você quer emagrecer em 5 dias, em 5 Exato. meses. Eu como rápido, eu engulo a comida não tem qualidade porque eu não tenho tempo pra poder fazer uma comida de qualidade, aí eu acabo engordo rápido, porque engordar é rápido. Mas não, eu vou entrar na academia. O emagrecer não é rápido. O recuperar a saúde perdida por conta da velocidade, né, da correria, não é rápido. Na verdade, eu acho que engordar também não é rápido, quando a gente para pra pensar. A questão é que é rápida porque os alimentos são muito mais, né, saborosos. Mas pensa quanto tempo a pessoa levou pra poder engordar. Uhum. E aí ela quer emagrecer na mesma proporção desse tempo que ela ficou se maltratando, digamos assim, né? Então, vamos lá. 50 anos que a pessoa tá lá só se alimentando mal, alimentando mal, alimentando mal, alimentando mal. E aí, de repente, ela quer emagrecer muito em 5 meses. Sendo que ela passou mais da metade da vida dela só comendo mal. Então, assim, realmente tem que ter um pouco de paciência mesmo. E acho que sem querer essa falta de imediatismo, né? Porque é um processo. Enfim, acho que é o mundo que a gente vive hoje, de querer tudo pra ontem, de, né, tem que ser rápido, tem que ser fácil. Você quer uma coisa, você bota no Google, você já tem, então é tudo informação imediata com o corpo, com a gente acha que vai ser da mesma forma e não é, infelizmente. Fisiologia tá aí pra... E assim, muitos estudos mostram, tanto estudos de neuropsiquiatra, quanto de neurocientista, psicólogos, nutricionistas, vários estudos desde a década de 60, né? Assim, quando começou a ter mais estudos científicos mesmo e divulgar mais, né, esses estudos, mostrando que a meditação, a yoga e essas formas, né, relacionadas ao mindfulness podem ajudar a pessoa a ter uma atenção com ela mesma, aumentar o autocuidado, evitar vários problemas de saúde decorrentes, né, daqueles aspectos que a gente já falou, de ansiedade, depressão, os problemas que o corpo somatiza, né, que o corpo demonstra, controle de dor, não só por não estar contraindo, mas por controle hormonal mesmo, controle de substâncias cerebrais. Então, assim, a gente consegue um efeito muito bom e gastando pouco, né? E sem fazer mal pro seu corpo, porque remédio ajuda, só que vai ter o malefício. Colateral. E se você for parar pra pensar, a meditação não foi, vamos dizer, criada pra isso, né? Porque a meditação tá aí há mais de 5 mil anos. Sim, E olha só, com certeza. nosso contexto da sociedade hoje, o benefício que ela vem trazendo pras pessoas, né? E assim, antigamente os estudos eram feitos com os monges budistas, com as pessoas que viviam para meditar. E aí, elas não só meditavam, elas tinham uma alimentação equilibrada, elas viviam num ambiente tranquilo, controlado, não tinham, assim, tantas preocupações quanto, né, as pessoas da vida real ali, dessa nossa correria e tal. Só que atualmente já tem estudos que são feitos, assim, provavelmente observacionais, mas que são feitos com pessoas da vida real, né? Que são pessoas que estão no mundo da correria, da ansiedade, mas que conseguem ter esse autocontrole, essa consciência corporal para fazer uma yoga, uma meditação e evitar esses estresses, né? E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Samantha? Busque autoconhecimento. Autoconhecimento
acho que é a base realmente quando a gente vai pensar mudar a vida. E a meditação tá aí pra ajudar, terapia tá aí pra ajudar, yoga tá aí pra ajudar. A partir do momento que você se conhece, que você entende o que você precisa melhorar, como que você faz pra ser uma pessoa melhor, você muda o seu ambiente, muda a sua vida, muda as pessoas que vivem com você, muda o seu redor, como um todo. Muda o mundo, né? Muda o seu mundo, exato, né? Exato. E você, Rafiski? Ai, gente, respire. Apenas, sabe? Se eu pudesse te dar um conselho, respire. Gabriel, passe filtro solar. Passe filtro solar e respire. Não tem jeito, porque acalma, tenta. Minha dica, tenta respirar. O dia que você tá muito estressado, tá com aquele problema, para, respira, que vai te dar uma luz, vai te aparecer na sua cabeça a solução para os seus problemas. Ficar pensando no futuro, né, no que vai acontecer, ficar questionando o passado, por que aquilo aconteceu, não vai te trazer felicidade para o momento presente. A gente vive o agora. Não adianta ficar preocupado com as coisas. Só respire agora e viva o seu momento, que é esse que você tem que... O seu melhor é esse momento agora. Tem uma frase que minha irmã sempre utiliza, que é foca na solução e não no problema. Exatamente. Tem a galera que fica tipo, o problema é esse, eu tô com esse problema, tá ruim, eu não consigo e tal. Tá, mas cadê a solução? Como que a gente faz pra solucionar esse problema? Para, pensa, respira que vai dar tudo certo. E você, minha musa da podosfera? A gente podia aproveitar e explicar o que é podosfera. Podcast é o meio que a gente dissemina esse áudio, né? Igual existe a rádio, aí tinha uma brincadeira que as pessoas falavam radiosfera, que eram as ondas de rádio que circulavam na atmosfera, e circulam ainda, porque a rádio ainda existe. A podosfera é o meio digital que a gente transmite esse áudio. Você recebe esse feed pelo celular, pelo seu aplicativo, Spotify, o da Apple, o Deezer, e ela, a doutora Fernanda Castro, é a minha musa da podosfera. Deve ser porque você só me conhece, né? Assim, como pessoa muito ativa no podcast, mas... Não, eu conheço outras pessoas também, mas você continua sendo a minha musa da podosfera. Muito obrigada. Gente, S2. Alegra os nossos episódios, puxa minha orelha, me faz ser uma pessoa melhor, mais careca, de barba branca. Te estresso, mas te acalmo, né? Assim. Sempre. Puxa e empurra. E qual seria a sua mensagem para os nossos amigos DM1, os nossos ouvintes? Vamos começar a tentar substituir parte das medicações aí por meditações, né? Até rima, né? Medicações por meditações, e procure a melhor forma que você se encaixa aí para poder meditar, né? Se é respirar fundo, se é fazer yoga, se é ter essa percepção do corpo, né? De pensar aí tentando sentir cada parte do corpo, se é ter uma atenção plena com tudo que você vai fazer no dia a dia, e com isso você vai acabar evitando vários problemas de saúde e ser muito mais saudável. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts ou a podosfera e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube, que lá ele certamente já viu algum vídeo. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.